Brasil, em função de seu histórico de colonização, desenvolvimento tardio e dependência econômica, além dos problemas internos antigos e recentes, possui uma grande quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Assim, por representar um país subdesenvolvido emergente, a pobreza no Brasil apresenta elevados patamares. Apesar de a pobreza mais severa se encontrar nos países subdesenvolvidos, esta existe em todas as regiões. Nos países desenvolvidos, manifesta-se na existência de sem-abrigo e de subúrbios pobres. A pobreza pode ser vista como uma condição coletiva de pessoas pobres, grupos e mesmo de nações. Para evitar este estigma, essas nações são chamadas normalmente países em desenvolvimento. A pobreza pode ser absoluta ou relativa. A pobreza absoluta refere-se a um nível que é consistente ao longo do tempo e entre países. Um exemplo de um indicador de pobreza absoluta é a quantidade de pessoas com uma ingestão diária de calorias inferior ao mínimo necessário. O Banco Mundial define a pobreza extrema como viver com menos de $1 dos Estados Unidos por dia, e pobreza moderada como viver entre $1 e $2 dos Estados Unidos por dia. A pobreza não resulta de uma única causa, mas de um conjunto de fatores. Fatores políticos, corrupção, inexistência ou mau funcionamento de um sistema democrático, fraca igualdade de oportunidades. Fatores econômicos, falta de abrigo, sistema fiscal inadequado. Fatores socioculturais, reduzida instrução, descriminalização social relativa ao gênero ou raça, valores predominantes na sociedade, exclusão social e crescimento muito rápido da população. Fatores naturais, desastres naturais, climas ou relevos extremos, que podem ocasionar problemas e deslizamentos, entre outros. Problemas de saúde, falta de cuidados médicos, adição a drogas ou alcoolismo, doenças mentais, doenças da pobreza como a sida e a malária e deficiências físicas. Fatores históricos, colonialismo, passado de autoritarismo político, insegurança, guerra, genocídio e crime. Pobreza, causas e consequências. A pobreza pode ser entendida em vários sentidos, principalmente a carência fogonal, tipicamente envolvendo as necessidades da vida cotidiana, como alimentação, vestuário, alojamento e cuidados de saúde. A pobreza, nesse sentido, pode ser entendida como a carência de bens e serviços essenciais. A falta de recursos econômicos, nomeadamente a carência de rendimento ou riqueza, não necessariamente apenas em termos monetários. As medições do nível econômico são baseadas em níveis de suficiência de recursos ou em rendimentos relativos. A União Europeia, nomeadamente, identifica a pobreza em termos de distância econômica, relativamente a 60% do rendimento da sociedade. Carência social. Como a exclusão social, a dependência e a incapacidade de participar da sociedade. Isso inclui a educação e a informação. As relações sociais são elementos chaves para compreender a pobreza pelas organizações internacionais, as quais consideram o problema de pobreza para lá da economia. Acabou. Consequências da pobreza. Muitas das consequências da pobreza são também causas da mesma criando o ciclo da pobreza. Algumas delas são fome, baixa esperança de vida, doenças, falta de oportunidades de emprego, carência de água potável e de saneamento, maiores riscos de instabilidade política e violência, emigração, existência de discriminação social contra grupos vulneráveis, existência de pessoas sem abrigo e depressão. Redução global. O Banco Mundial projeta que o número global de pessoas em situação de pobreza extrema vai cair de 902 milhões, ou 12,8% da população global, em 2012 para 702 milhões, 9,6% da população global, até o fim desse ano. Será a primeira vez que menos de 10% da população global vive em situação de pobreza extrema. Em 1990, a pobreza extrema atingia 37,1% da população global. Na América Latina, o número de pessoas nessa situação vai cair de 37,1 milhões em 2012 para 29,7 milhões, até o fim desse ano. Segundo o Banco Mundial, a África subsaariana terá queda de 42,6% para 35,2% no período, mas ainda assim vai concentrar metade de todas as pessoas do mundo em situação de extrema pobreza. Ferrou! O número de pessoas vivendo na pobreza no Brasil deverá aumentar de entre 2,5 milhões para 3,5 milhões até o fim de 2017.
afirmou um estudo inédito feito pelo Banco Mundial, divulgado nesta segunda-feira, dia 13. Segundo o documento, a atual crise econômica representa uma séria ameaça aos avanços na redução da pobreza e na desigualdade. A rede de proteção social, como Bolsa Família, tem um papel fundamental para evitar que mais brasileiros entrem nessa linha de miséria. Número de famílias na miséria deve voltar a crescer em 2015. De acordo com a instituição, o aumento do número de novos pobres vai se dar principalmente em áreas urbanas, menos em áreas rurais, onde as taxas já são mais elevadas. O texto diz ainda que as pessoas que caíram abaixo da linha de pobreza como consequência da crise provavelmente são adultos e jovens das áreas urbanas, principalmente do Sudeste. Bancos qualificados que trabalham anteriormente no setor de serviço confirmam isso. Para evitar o aumento da pobreza extrema, o governo federal teria que aumentar o orçamento da Bolsa Família nesse ano para 30,4 bilhões de reais, afirma o Banco Mundial. Porém, a própria instituição afirma que o ambiente desafiador de consolidação fiscal do país dificulta o acréscimo do orçamento destinado à renda de proteção social. Em 2017, o orçamento previsto para o programa de transferência de renda é de 29,8 bilhões de reais. A ampliação desse programa foi excepcionalmente rápida, com o número de beneficiados passando de 3,6 milhões em 2013 para 11,1 milhões de famílias em 2006. Em 2014, o programa beneficiava cerca de 56 milhões de pessoas, ou 14 milhões de domicílios, ou seja, um quarto da população do país. O gasto com o percentual do Produto Interno Bruto, ou PIB, cresceu em menos de 0,5 em 2013 para cerca de 0,5 em 2013. O Banco Mundial faz simulações em análise de documentos de dois cenários, um menos e outro mais pessimista. O Banco Mundial diz que o primeiro prevê um aumento em 2017 de 8,7 para 9,8 nas proporções de pessoas pobres, considerando uma linha de pobreza de R$ 140, representando um acréscimo de 2,5 milhões de pessoas. No cenário mais pessimista, há um crescimento de 10,3% na proporção de pessoas pobres neste ano, o que representa um acréscimo de 3,6 milhões de pessoas à população que vive na pobreza. Por meio de simulações, o Banco Mundial analisou a taxa de pobreza extrema no país, calculando 3,4% em 2015, levando em conta o incremento ou não a Bolsa Família. No cenário menos pessimista, o número de pessoas extremamente pobres crescerá 1,7 milhão e de 6,8 milhões em 2015 para 8,5 milhões em 2017, elevando a proporção de pessoas extremamente pobres no nosso país. A pobreza é normalmente considerada um objetivo social e geralmente os governos dedicam-lhe uma atenção significativa. É acabar com a desigualdade social. A estratégia do Banco Mundial contra a pobreza depende grandemente da promoção do desenvolvimento econômico, considerando, contudo, algumas reservas relativamente ao seu impacto só por si. O Banco Mundial defende, com base em vários estudos, que o desenvolvimento econômico é fundamental para a redução da pobreza e, em princípio, não cria desigualdades. O desenvolvimento, acompanhado de políticas sociais, é melhor do que apenas crescimento. Uma desigualdade inicial elevada prejudica a redução da pobreza no futuro. A pobreza é ela própria uma barreira à sua própria diminuição.